Afinal, os Estados Unidos trocam informações bancárias com outros países ou não? Esse é de longe um dos temas que mais causa confusão na internet. Afinal, a resposta para essa pergunta é mais complexa do que sim ou não. E é justamente sobre tudo isso que eu gostaria de abordar com vocês no vídeo de hoje, para que não restem mais dúvidas para você sobre se as tuas informações estão resguardadas. Me acompanha aqui então. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Razão pela qual aqui no YouTube nós conversamos de assuntos relacionados a investir e empreender no exterior, contas bancárias em empresas offshore, sigilo bancário, privacidade financeira e por aí vai. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei também. E se você gostaria de algum auxílio com algum assunto relacionado a estes que nós tratamos por aqui, não hesite em nos contatar pelos nossos únicos dois meios oficiais, que são o site capitalglobal.com.br ou ainda o e-mail contato@capitalglobal.com.br. Dito isso, vamos ao tema do vídeo. Afinal, os Estados Unidos trocam informações bancárias com outros países ou não? Será que se você tiver uma conta lá no Bank of America ou ainda uma conta de investimentos na Interactive Brokers, quão seguras estão as suas informações? É bem verdade que se você é residente no Brasil, você precisa informar para a Receita Federal Brasileira, no seu imposto de renda anual, tudo que você possui no exterior. Todavia, isso não significa que você não deva se preocupar em entender quais são as informações que são repassadas pelos bancos nos quais você tem conta, para quem que eles repassam, quais são as justificativas, os instrumentos legais que eles usam para fazer isso e quando que eles deixam de repassar também. E no caso, quando a gente está falando de informação entre países, são principalmente os acordos internacionais que fazem aí os instrumentos para que essas trocas de informações aconteçam. Os principais acordos internacionais de intercâmbio de informações bancárias vigentes atualmente são o CRS e o FATCA. O CRS não convém conversar no vídeo de hoje, porque ele diz respeito a quase todos os países interessantes para ter conta, ele foi assinado por quase todos eles, mas os Estados Unidos não assinaram, então nós não precisamos dar a devida atenção aqui, pelo menos não enquanto os Estados Unidos não fizer parte desse acordo. E aí o segundo acordo é o FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, que na verdade não é bem um acordo e sim uma espécie de lei de conformidade tributária de contas estrangeiras, uma lei que os Estados Unidos conseguiu passar não apenas nos Estados Unidos, mas também empurrar goela abaixo de vários outros países, e é essa aí que você deve ter atenção, é essa aí que vai definir se a sua conta bancária nos Estados Unidos tem sigilo ou não. E é também onde moram as principais dúvidas. Até porque, por se tratar de uma lei americana que foi aprovada posteriormente em vários outros países, nós temos de considerar que não foi aprovada igualmente nesses outros países. O texto ele sofreu alguma variação. Então a relação entre Brasil e Estados Unidos em decorrência do FATCA é uma. A relação entre Brasil e, sei lá, Canadá em decorrência do FATCA vai ser outra, se é que tem nesse caso em específico. Então nós temos que se atender às informações que vêm de fonte brasileira, porque às vezes lá é diferente, o texto mudou. E além de ter essa variação a depender de qual país que está se relacionando com os Estados Unidos, também tem a variação da língua. Muitas vezes, quando você abre o FATCA traduzido para português, aprovado no Brasil, em uma primeira leitura você pode ter uma impressão equivocada de que todas as informações são repassadas. Mas o texto que os Estados Unidos lê na hora que ele vai fazer a sua análise, se vai repassar a informação ou não, não é o texto em português, é o texto em inglês. Então você deveria olhar o texto da língua originária de quem o criou, em língua inglesa. Aliás, esse foi até um truquezinho que os Estados Unidos fez ali, porque o diabo mora nos detalhes.
Ele conseguiu fazer parecer que todas as informações seriam repassadas, quando, na verdade, se você for dar uma olhada com maior atenção, você vê que tem várias brechas e lacunas que podem ser aproveitadas. E é justamente sobre isso que eu gostaria de demonstrar melhor no vídeo de hoje. Mas acompanha aqui na tela então, vamos ver logo o primeiro artigo do Fatica em inglês, mas eu vou traduzir aqui para vocês. Então, basicamente, o que ele está falando aqui é sobre o que se considera informações reportadas pelo Brasil e informações reportadas pelos Estados Unidos. Aí vamos ver, assim, o que é reportado pelos Estados Unidos, né, que é o que interessa pra gente. E aqui a gente vai ver que, para propósitos desse acordo e dos anexos que fazem parte dele, o que é considerado informação reportada pelos Estados Unidos é separado em dois grupos, o de contas depositárias e o de contas não depositárias. Então volta aqui na tela, primeira diferenciação que a gente precisa fazer então é o que é conta depositária, o que é conta não depositária. Conta depositária, praticamente quase todas as contas que você pode ter por lá. Uma saving account, uma checking account, ou seja, uma conta corrente, uma conta de poupança, ao passo que contas não depositárias são as demais contas, uma conta em uma locadora, por exemplo, ou uma conta em um broker, em uma corretora de valores, um brokerage account, isso é considerado uma conta não depositária. E aí, para fins de troca de informações nos Estados Unidos, segundo esse artigo, ele vai separar, essa é a primeira separação, conta depositária ou não. E aí depois ele vai separar se a conta é mantida por uma pessoa física, se a conta é mantida por uma pessoa jurídica que declarou ser residente fiscal no Brasil, ou se a conta é mantida por uma pessoa jurídica que não tenha declarado que sua residência fiscal é nos Estados Unidos. É mais ou menos isso que esse artigo que eu coloquei aqui na tela fala sobre essas questões, só que ele deixa várias lacunas. E eu criei este organograma que eu coloco aqui na tela agora para facilitar a compreensão. Então aqui, ó, informações reportadas pelos Estados Unidos. Então aqui, ó, lá em cima em azul, informações reportadas pelos Estados Unidos. Brazilian Reportable Accounts. Aí a gente vai ter de um lado esquerdo as contas depositárias e do lado direito as contas não depositárias. Nas contas depositárias, que são o caso das contas bancárias, conta poupança, conta corrente, por exemplo, nós vamos ter a separação de conta de pessoa física residente fiscal no Brasil, de conta de pessoa jurídica não residente no Brasil, para quem declarou que não possui residência fiscal no Brasil, e de conta de pessoa jurídica que declarou que possui a residência fiscal no Brasil. Então, se você tem uma conta depositária lá nos Estados Unidos, conta corrente, conta bancária, ela só vai ser reportada para o Brasil caso seja de uma pessoa física que declarou ser residente no país e tenha recebido mais do que 10 dólares de juros nessa conta dentro de um ano do exercício do ano civil. Se for conta de pessoa jurídica, tenha ela declarado residência fiscal no Brasil ou não, não vai reportar nada. Ao menos não segundo o Fatica, porque ficou uma lacuna nesse artigo, ele não previu esses dois casos aqui. Isso significa que se a sua conta lá nos Estados Unidos é depositária, conta corrente, ela só vai ser reportada caso você tenha renda nela acima de 10 dólares ali de interest, de juros, ao longo de todo o ano. Se você deixa o dinheiro parado lá no Bank of America, essa aí não é uma conta considerada reportável, segundo o Fatica. Aí me acompanha aqui na tela, novamente, vamos olhar o lado direito agora, que são as contas não depositárias. Ou seja, aquela conta que você eventualmente possui na Interactive Brokers, na Tasteworks, na TD Ameritrade, essas corretoras de valores que o pessoal abre para investir no mercado de ações americano. Se você abriu a conta lá como uma pessoa física residente no Brasil, vai reportar aí, vai haver a necessidade de intercâmbio de informações, mas apenas sobre fonte de renda americana. Aí se você abriu a conta no nome de uma pessoa jurídica que não declarou ser residente fiscal nos Estados Unidos, por exemplo, uma empresa que você tem aberto nas Ilhas Virgens Britânicas, em Bahamas, e colocou que o principal lugar, a residência fiscal dela é Bahamas, é Ilhas Virgens Britânicas, aí não vai reportar absolutamente nada. E se você abrir uma conta de uma pessoa jurídica que é residente no Brasil,
aí reporta, mas apenas fonte de renda americana. Ou seja, aqui a gente percebe que quando você monta uma estrutura de empresas offshore para fazer investimentos nas bolsas de valores americanas, e desde que essa empresa declare que não possui a residência fiscal no Brasil, aí você consegue preservar a sua privacidade, você consegue evitar que haja o intercâmbio de informações. Mas muita atenção aqui, porque às vezes você monta uma empresa offshore, mas na hora que você vai abrir a conta lá na Interactive Brokers, eles perguntam não apenas qual que é o lugar que você abriu a empresa, sei lá, Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, como também resolvem te perguntar qual que é a residência fiscal da empresa. Aí se você colocar que a residência fiscal da empresa é Brasil, aí eles vão trocar informações com o Brasil, ainda que a sua empresa tenha sido aberta nas Ilhas Virgens Britânicas, porque você declarou que o lugar de residência dela é Brasil na hora que você foi fazer a abertura dessa sua conta. Como eu disse, o diabo mora nos detalhes, você precisa ter atenção então, tanto na hora que você constitui a sua empresa, como também na hora de fazer a abertura dessas contas para evitar acabar vazando mais informações do que você gostaria que fossem repassadas. É claro, você possui a obrigação de declarar tudo que você possui no exterior, no Brasil, caso você seja residente nesse país. Mas isso não significa que você não precise entender como que são as nuances dessas trocas de informações. E outra coisa, mesmo quando você abre a conta lá na Interactive Brokers, eles fazem duas perguntas. Eles perguntam onde a empresa é residente fiscal e depois eles perguntam qual que é o principal place of business, ou seja, o lugar principal dos negócios. E você pode dizer que a empresa é residente fiscal em Bahamas e que o lugar principal dos negócios é a sua casa no Brasil, por exemplo. A rigor, isso aí consegue preservar a sua privacidade de qualquer maneira, porque mesmo o lugar principal das atividades você tendo declarado que é no Brasil, você declarou, na hora que abriu a conta, que a empresa é residente em um outro país. Então, no FATCA, ela vai se enquadrar justamente ali no não reporta nada. Por que não reporta nada? Porque não foi previsto no FATCA, ela ficou de fora. Há uma lacuna legal. Não é que lá nesse acordo ele falou expressamente que conta de não depositária de PJ que não é residente no país não vai ser declarada. Na verdade, ele ficou omisso e na omissão permanece o sigilo. Esse organograma, a mesma coisa aqui, ó. Conta depositária de pessoa jurídica, um banco lá que não reporta nada. Aqui também não tem essa previsão expressa no acordo. Tudo que está em verde aqui embaixo na última linha, na verdade, não tem previsão expressa. É apenas o que se extrai porque o acordo não contemplou essas trocas de informação e é justamente aí que mora a brecha para que as pessoas consigam ter contas bancárias lá sem tributação. E por fim, um outro tipo de acordo, ou melhor, grupo de acordos que os Estados Unidos celebrou aí mundo afora, que nós precisamos ter atenção, são os TIEAs. Tax Information Exchange Agreement. Eles foram celebrados, inclusive, a maior parte deles, antes mesmo do FATCA, e prevêem a troca de informação entre os países. O Brasil e os Estados Unidos possuem um TIEA aí que foi assinado, porém acabou caindo em desuso, sobretudo depois do FATCA, porque diferente do FATCA, que, ao menos em tese, a troca de informação, nos casos que ocorrem, ela vai ser automática, no TIEA, caso o Brasil queira pedir para que os Estados Unidos revelem uma informação de algum brasileiro que tenha conta por lá, ele vai precisar fazer um pedido fundamentado, vai precisar demonstrar que está tendo no Brasil alguma investigação criminal contra esse sujeito do qual ele pretende obter informações, ou uma investigação de cunho tributário, demonstrar que ele esgotou as maneiras de colher as informações sem ter o auxílio dos Estados Unidos, fazer um requisito formal e levar isso até o tio Sam, que vai avaliar e ver se cumpriu com os critérios para revelar conforme um acordo ou não. Quer dizer, ele é propositalmente bastante burocrático e difícil de permitir que hajam essas trocas de informações. Até para evitar que o Brasil fique lá tentando pescar alguma coisa, tentando jogar verde para colher maduro e impedir informação de todo mundo. Então precisa ser algo bem fundamentado, um pedido complexo, e foi pouco utilizado. Quando entrou o FATCA, então, acabou caindo em desuso porque é mais fácil conseguir por FATCA quando o FATCA contempla a troca de informações. Quando não contempla, é outra conversa.
Enfim, acredito que já deu para esclarecer aí alguns dos principais pontos. Eu vou deixar o texto completo do FATCA em inglês aqui na descrição do vídeo para que você possa conferir. Um abraço e até a próxima.